Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Vamos lá de reflexão, dessa vez sobre metanoia. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio do Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram de seus pecados. Ou seja, metanoia. Mostrem coisas que provem que houve transformação, que houve mudança. Metanoia significa a mudança essencial de pensamento ou de caráter, transformação espiritual, arrependimento por uma falta cometida ou uma penitência. No hebraico, a palavra shuv, ela é frequentemente traduzida como conversão, mudar de rota, voltar atrás, reverter. No grego antigo, o metanoia, que é formado por meta e noia, onde meta significa o que está além, o que transcende, e noia é um verbo que significa pensar ou dar razão, compreender ou entender. Metanoia, então, ela pode ser traduzido como uma mudança de mente ou transformação interior. É um processo de mudança profunda na forma como a pessoa pensa, percebe e se relaciona com o mundo. Ou seja, é uma reconstrução de modelos mentais e comportamentais que levam a pessoa a uma nova realidade de vida. Metanoia é utilizada na filosofia, na psicologia, na espiritualidade e na teologia. Na Bíblia, é um conceito importante dentro do Novo Testamento e aparece em várias passagens bíblicas, tal como onde Jesus diz: arrependei-vos, ou seja, metanoia, porque está próximo o reino dos céus. Onde Paulo também diz: o batismo de João foi um batismo de metanoia, arrependimento. A tristeza de vocês os levou à metanoia, ou diz: a tristeza de vocês levou a arrependimento. Ou ainda, os oponentes devem ser instruídos com mansidão na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, ou seja, metanoia. Os versículos que nós lemos no início acerca do Evangelho de Mateus nos mostram João Batista batendo, pregando insistentemente sobre a necessidade de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. Cada discurso dele enfatizava o quão próximo estava o reino dos céus e que sem arrependimento não seria possível desfrutar disso. A maneira como o povo estava vivendo não agradava a Deus, então esse arrependimento deveria trazer consigo uma mudança de direção. E essa direção deveria os conduzir a Deus e à salvação. 2000 anos se passaram e o discurso continua sendo o mesmo. O reino de Deus está próximo. A diferença é que agora está ainda mais próximo, tão próximo que já vemos sinais. E com isso eu reforço mais uma vez, mudemos de direção a fim de se aproximar de Jesus. Vocês podem estar se perguntando: mas pastor, eu já estou na igreja, eu faço bem, eu já passei por essa tal de metanoia. Mas o sentido dessa mensagem é justamente essa: caber uma reflexão, pensar além, transcender. Será que as mudanças de direção que nós tomamos realmente estão nos conduzindo a Cristo? Ou só nos deu um endereço de um templo? Muitos exemplos bíblicos podem ser utilizados nessa questão. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era um fabricante de tendas, homem estudado do partido dos fariseus, mas era um perseguidor de cristão. Conta a Bíblia que ele teve um encontro com Jesus e a sua vida mudou.
fazendo do Evangelho o centro da sua vida. Então nós conseguimos entender que esse encontro com Jesus trouxe a ele metanoia. Pedro, ele era pescador de peixes. Um dia ele teve uma experiência com Jesus e mudou o sentido da sua vida, fazendo com que o evangelho fosse o centro de tudo. Novamente nós entendemos nessa questão que houve metanoia. Mateus, ele era cobrador de impostos, estudado, tinha um bom emprego, uma boa vida. Um dia ele teve um encontro com Jesus, arrependido e cansado de tudo o que ele fazia, ele optou em ser um seguidor de Jesus e a sua vida nunca mais foi a mesma, ou seja, novamente, metanoia. Jacó teve uma vida cheia de conflito desde o seu nascimento. Um dia, arrependido de todo o seu passado, ele decide voltar à sua cidade natal. No caminho, ele tem um encontro com Deus e toda a sua vida é transformada. Mais uma vez, metanoia. Transformação. Maria Madalena foi uma mulher que teve uma experiência com Jesus, foi liberta e se posicionou desejando mudar completamente o sentido da sua vida, fazendo de Jesus o centro de tudo. Novamente, metanoia. O cego Bartimeu mendigava às portas da cidade, ouviu que Jesus estava passando e ele se posicionou, almejando mudar de vida. Ele teve uma experiência também com Jesus e a sua vida foi transformada. Metanoia. Entenda que todos os exemplos que acabei de utilizar, eles mostram pessoas como eu, como você, que das mais diversas formas largaram a vida que tinham e como uma forma de conversão mudaram os sentidos de suas vidas. Não importa se o momento que você vive hoje é de criticar, de apontar, de perseguir os irmãos, como Paulo também perseguiu a igreja. Não importa se você está vivendo um momento de frustração, um momento de conflito, um momento terrível como Pedro viveu. Não importa se o seu status dentro da sociedade. Não importa o seu passado. Todos nós temos do que nos arrepender e precisamos mudar o sentido de nossas vidas. E preferencialmente, que as nossas mudanças, a nossa transformação, que a nossa metanoia, essa nova direção que nós tomamos, aponte para Cristo. Jesus nos chama para chegar até Ele. O nosso processo envolve metanoia. Então nós conseguimos compreender que metanoia é uma mudança de sentido, de pensamento, de rota, de ideia, de vida. O seu processo envolve ensino, aprendizado significativo e profundo orientado pela palavra. E o seu resultado, a transformação do homem de dentro para fora. A metanoia cristã é um convite a mudar de vida, a viver em comunhão com Deus e em conformidade com a sua vontade. É um start no seu amadurecimento. Que Deus te abençoe, que essa reflexão ela venha a adentrar no seu coração e edificar a sua vida. Deus te abençoe.